Olá pessoal, é o Rafa aqui falando novamente. A gente vai começar uma nova aula e nesta aula a gente vai passar pelos principais modelos de compra e os conceitos e como avaliar se a publicidade está dando certo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que é necessário para ter a sua presença no digital, né? Então, fazendo um paralelo, você tem no mundo offline, né, uma vitrine onde você olha os produtos ou até mesmo a divulgação de um serviço. No digital é a mesma coisa, então você precisa ter uma presença digital, como por exemplo uma rede social, onde você tem contato com seus consumidores, ou por exemplo na OLX, onde que você pode deixar os seus produtos ou seu serviço para divulgação. Então isso que a gente chama de presença digital. Logo, a gente vai para um passo a passo, são 5 etapas que são fundamentais para você de fazer o processo de divulgação do seu produto ou do seu serviço. A primeira coisa é você definir o público-alvo, são as pessoas com quem você quer conversar, são as pessoas que vão se interessar pelo seu produto ou pelo seu serviço. A segunda etapa, o termo técnico é a cobertura, ou seja, onde você quer atuar, né? Ou seja, do ponto de vista de localização. A terceira coisa é a segmentação, são filtros que você pode fazer para enriquecer a sua divulgação, ou seja, a capacidade digital ela é excelente por isso, você consegue definir o público bem específico, né? Então você pode fazer um enriquecimento da comunicação através de segmentação. A quarta etapa é o período, né? Qual o período da sua campanha? Por quanto tempo você quer fazer essa divulgação? Por quanto tempo você quer divulgar a sua propaganda? Então isso é fundamental. E por último, qual o seu orçamento? Então cada produto, cada serviço tem um orçamento disponível e você vai fazer aquilo que cabe no seu bolso. Agora vamos falar sobre como você pode avaliar a sua publicidade, né? Então existe uma forma de analisar que é simples, é a básica, que você consegue medir a quantidade de visualizações que você vai ter no seu anúncio. E para avaliar se o anúncio está dentro do esperado, se sua campanha está indo bem, a gente tem duas principais métricas, que são as visualizações e a quantidade de cliques. As visualizações são a quantidade de vezes que seu anúncio é visto. E os cliques, a quantidade de cliques que seu anúncio obteve. Então, vou dar um exemplo. Se você tem uma loja de carro dentro da OLX e você contratou um produto nosso de publicidade, você, após um período, após começar a sua campanha, você vai conseguir analisar a quantidade de impressões e cliques que você vai ter nesse seu anúncio da sua loja. Então, vou dar um exemplo, como é que você mede isso? Então, você tem, por exemplo, 10 visualizações nesse seu anúncio da sua loja de carro. E depois você teve 2 cliques. Você pega a quantidade de cliques, que no caso são 2, divide sobre a quantidade de visualizações e você vai ter a taxa de clique, que a gente chama de CTR, que é uma sigla em inglês que se chama Click-Through Rate. Essa taxa de clique ela representa e é um indicador de como está indo, como está performando essa sua propaganda. Então, você pega a quantidade de visualizações, a quantidade de cliques e você vai ter a sua taxa de clique. Nesse caso, nesse exemplo que eu dei, de 10 visualizações e 2 cliques, a taxa é 0,2%. Esse é seu CTR. Vamos falar agora sobre os tipos mais comuns de compra de publicidade. A gente tem 2 modelos que são principais, são os mais tradicionais. O primeiro é o CPM, que é o custo por impressões, então, ou seja, você é cobrado pela quantidade de visualizações. E o segundo é o CPC, que é o custo por clique. Você é cobrado pela quantidade de cliques que acontecem em seu anúncio. Ponto importante é que os valores podem variar de acordo com cada parceiro que você for negociar. Eles não têm um valor padrão, cada parceiro define o seu
o seu preço. Agora vamos falar sobre os formatos de publicidade. Existem várias formas de você criar o seu anúncio e cada parceiro pode ter um modelo diferente, mas agora eu vou falar sobre os 3 melhores formatos e mais comuns. O primeiro é o formato display, que é o banner talvez o mais tradicional. Você consegue criar uma imagem, ter uma qualidade excelente. O segundo é o formato nativo ou native. Ele é um formato que simula o conteúdo do seu site. Você consegue passar de uma forma mais natural para o usuário. E o terceiro são os formatos de vídeo, que possuem um alto impacto e também um maior engajamento pela forma que você comunica com o seu usuário. E aí você conseguiu fazer tudo para atrair o seu cliente e ele clicou no seu banner. O que acontece depois disso, né? Então a parte fundamental é você ter um site super atrativo para o seu cliente. Vamos dar um exemplo na nossa vida offline. Quando você entra numa loja de carro ou qualquer outra loja, você quer ter uma experiência que seja boa, né? Você quer ser bem atendido, você quer ter acesso aos produtos ou serviços de uma forma legal, boa, confortável. Então, isso é a mesma coisa no ambiente digital. Você quer ter uma experiência que seja atrativa. Então, é fundamental você ter um site que chame a atenção do seu usuário, que tenha as informações fáceis para ele acessar. Assim você vai conseguir concluir uma venda, você vai conseguir vender o seu serviço, o seu produto. Então, é fundamental que essa experiência seja bem bacana. Bom, chegamos ao final dessa aula. Recapitulando, nós falamos de presença digital, quais são os 5 passos para a divulgação do seu produto ou serviço, quais são as formas de você avaliar e analisar se os resultados estão de acordo com o esperado, quais são os tipos de formatos e modelos de compra e o que acontece após o clique de ter um site atraente, atrativo, né? Muito obrigado por essa aula e na próxima a gente vai ter o Google aqui que vai nos ajudar a tirar as dúvidas. O Google é uma referência na indústria de publicidade e a gente vai poder conversar e fazer perguntas sobre aquilo que a gente passou nessas aulas. A gente pode conversar com o Google e fazer algumas perguntas que eles vão nos ajudar a responder. Tá certo? Muito obrigado.